Ho'oponopono para harmonizar a sua comunidade. Comunidade são as pessoas que vivem com a gente, é o nosso ambiente familiar, é o nosso ambiente de trabalho, é a nossa convivência com amigos, é a nossa convivência no centro espírita, ou no grupo que você frequenta de yoga, de meditação, ou no centro de umbanda, não sei como é que é a tua vida, como é que são os seus hábitos. Mas enfim, cada lugar desses que você vai, cada ambiente desses que a gente passeia por aí, existe uma comunidade, existe uma egrégora, existe uma comunidade, vamos dizer, física no mundo objetivo, né? Que tem as pessoas, os donos da casa, os amigos, aqueles que têm um cargo de chefia, e existe também aqueles que estão no astral, aquela gente que está no astral, aqueles espíritos que não estão encarnados, mas que fazem parte da egrégora da casa, da egrégora do ambiente e da egrégora familiar. Na nossa família, na minha casa, na sua casa, na sua família, ali junto de você, junto dos seus filhos, às vezes junto do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, tem junto pessoas que estão desencarnadas, seres que não estão no corpo físico, mas que fazem parte dessa comunidade. Aqui, nós, no Facebook, no canal do YouTube, vocês estão fazendo parte da minha comunidade, não é assim? Uma comunidade que a gente criou junto, que a gente alimenta junto, que reúne pessoas que pensam do mesmo jeito, ou que pensam ou que vibram em forma semelhante. Não tem aquela lei, que é a lei da atração, que diz que nós atraímos o que nos é semelhante? A lei da atração dos semelhantes? Em comunidade, a gente vive junto de pessoas que vibram como a gente. Legal, né? Então, se a gente está numa comunidade da luz, então as pessoas que vão estar perto ali são pessoas que têm essa comunidade, esse desejo de evolução, que compartilham os mesmos ideais. Então não vamos complicar, dizer, mas eu não entendo o que é uma comunidade. Comunidade são as associações, as pessoas que estão perto de nós. E aí, o que acontece? Quando alguém está mudando, quando alguém está descobrindo algo novo, quando alguém está num processo de busca interior, é muito natural que esta pessoa tenha a função e efetivamente ofereça uma grande transformação para os amigos, para os familiares, para aqueles que estão na sua convivência. Porque a gente faz isso, né? Quando a gente descobre algo bom, algo que é interessante, algo que pode ajudar, muitas vezes a gente compartilha, a gente leva os amigos para fazer as mesmas coisas que a gente faz, né? E esse foi o princípio, por exemplo, de um Facebook na vida, né? Porque qual é a função do Facebook? É você se relacionar com as pessoas. E isso foi um grande avanço, uma grande transformação na mentalidade humana, porque a gente se aproximou. E quantas histórias aconteceram via Facebook e via redes sociais? Porque ali as pessoas se encontraram, encontraram colegas de escola, encontraram antigos amores. Eu ouvi várias histórias de pessoas que encontraram antigo namorado, namorada e que tiveram um caso e que viveram uma paixão, que viveram histórias com aquelas pessoas. Porque no fim, a gente nunca se desliga das nossas comunidades. A gente nunca está totalmente livre do ambiente que nasceu. A gente não está totalmente livre do pai e da mãe que a gente teve. A gente não está livre, a gente faz parte disso, né? Então vocês que estão aqui comigo estão fazendo parte dessa comunidade. Olha que legal, né? E aí a gente vai ter as coisas que nós acreditamos e compartilhamos. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui transmitindo do canal do YouTube e no Facebook.
Seja muito bem-vindo a esse live que vai falar de relacionamentos, de grupos de relacionamentos, de pessoas que estão perto uma das outras, mas que, enfim, podem melhorar, né? Então, esse é um momento muito legal para você compartilhar o vídeo. Então, compartilhe esse vídeo, chame os seus amigos, as pessoas que fazem parte da sua história, para elas assistirem juntos, para a gente caminhar junto nisso. É muito legal quando a gente compartilha. Então, a gente compartilha receita de bolo e atualmente a gente compartilha live no Facebook, né? E você que está chegando aí pela primeira vez, marque que você é da primeira vez e a cidade de onde você veio, porque isso é muito legal para nós. Para todas essas pessoas que estão chegando, para quem já faz parte, eu só vou retomar rapidamente qual é o propósito desse meu trabalho com vocês. Eu estou fazendo esses vídeos porque na semana que vem nós vamos lançar o nosso workshop, tá? Começa dia 27 e vai até o dia 2. Totalmente online, totalmente gratuito, todos podem participar. E esse workshop tem o nome de Transformando Relacionamentos com Ho'oponopono. E eu vou dar hoje dicas sobre convivência em comunidade, convivência em família. Eu vou falar para a Lu colocar o link do workshop e ali vocês podem se inscrever e gratuitamente também vocês vão ganhar 2 e-books muito bonitos, super simples, super tranquilo de você ler. Um e-book se chama 62 perguntas sobre a prática do Ho'oponopono, sobre o Ho'oponopono, e Ho'oponopono, um caminho de amor. Esse Ho'oponopono, caminho do amor, é um livro, é um e-book, onde eu falo muito focado no relacionamento, na vida a dois, na vida que as pessoas querem ter, dos relacionamentos que as pessoas querem ter. E você vai ganhar tudo isso junto com o workshop, tá? Então eu estou fazendo esses lives, como é um conteúdo muito profundo e o workshop dura apenas do dia 27 até o dia 2, é um curto espaço. Você vai fazer aula no horário que você quiser, mas é importante que você se inscreva logo, que você tenha a sua vaga, né? E que você leia. De repente você começa a dar uma lida aí nos e-books, você assiste esses lives, que são vídeos ao vivo que eu estou fazendo. Se você não conseguir assistir inteiro, você acessa o canal do YouTube, enfim. Mas vai se preparando, né? Eu tenho trabalhado com o pessoal, meu pessoal aqui do online, eu tenho trabalhado muito com a história de fazer anotações, anotar no caderninho. Porque, como eu falo muita coisa, às vezes você não guarda. Como o vídeo passa, né? Você não tem um compromisso maior com o vídeo. Às vezes a gente esquece coisas que são muito legais, muito importantes. Então, se você está vendo aqui por aqui, ó, tá a orelhinha do meu gato. O Fred está aqui do meu lado. Depois eu mostro ele para vocês, tá? Fred. E aí, Fred? Tá lá. Daqui a pouco eu desmonto os gatos, gente. A gente começa aqui e dorme. A Marilis Campos é sua fiel seguidora. Fale com ela. Ah, Marilis Campos, olha que legal. Ela diz assim: Maria Silvia, eu não sou da primeira vez, te acompanho há tempos. Coloco comentários, mas nunca são lidos. Tadinha da Marilis, chegou tua vez, né? Talvez seja porque eu estou sem computador e estou usando só o smartphone. Meu nome é Marilis Campos e fico triste porque meus comentários não chegam até você. Eu te acho um amor de pessoa, quando te assisto me sinto leve só de ouvir a sua voz e também por tudo que ensina. Namastê. Ah, que linda, muito fofa. Gente, às vezes eu não consigo responder todos os comentários, né? Tem muito comentário. E tem gente que está trabalhando comigo, tem a Lu, tem a Luana, tem a Gláucia, tem a Márcia que me ajuda, tem a Neuza que é moderadora lá do meu grupo, do Ho'oponopono, tem um grupo fechado, porque a comunidade, quando as pessoas fazem um curso comigo, elas têm mais acesso à minha pessoa. Normal, né? Afinal de contas, a gente formou um curso, o curso é para aprender muitas coisas. E aí nessa comunidade fechada, eu tô sempre presente com as minhas alunas. Tenho certeza que tem a gente aí de primeira vez, um monte, graças a Deus, nós estamos fazendo um bom trabalho.
E quem chegar de primeira vez, marca a cidade de onde você é. Agora tem muita aluna minha, aluno, e vocês que são meus alunos, marquem aí que são meus alunos, porque aí o pessoal vai acompanhando, né? Vai curtindo a história de ser aluno. Porque isso é uma comunidade. Apesar de ser online, existe uma troca intensa de energia. Vocês já viram? Vocês que me seguem bastante, às vezes eu estou fazendo um exercício com vocês, trava a garganta. Como agora, eu nem estou falando nada, eu não estou resfriada, não tenho nada, nenhum problema. Só que eu começo a falar de uma coisa assim que vai envolver, que vai mexer, tem as suas questões. Porque nós estamos falando e nós estamos mexendo com energia. Quando eu penso em você, ou quando você pensa em mim, a tua energia chega até a mim. Não é assim? Isso é legal, né, gente? É legal, mas é meio complicado também, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Quando eu era novinha, vou contar uma história. Pode, Fábio? Posso? Eu pergunto pro diretor, né, gente? Porque ele fica controlando lá. Pergunto porque às vezes sai do ar, sei lá, dá algum pau e eu tô aqui falando, achando que eu tô falando com alguém e não tô falando com ninguém. Então, quando eu faço as perguntas para ele, é para ele dizer, olha, ok, a gente está com uma boa transmissão, né? Para não ter rolo, para eu não ficar falando sozinho, que também não faz sentido. Então, essa história de pensar numa pessoa, falar numa pessoa e saber que essa pessoa está ouvindo o que ela está sentindo, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos, 17, nessa época aí, bem novinha, eu comecei a estudar essas coisas, por minha conta, porque eu gostava, né? E quando meu pai estava vivo, eu era jovem, meu pai estava lá, e ele comprava muitos livros daquela época do Lobsang Rampa, Tibé, Magia e Mistério, tinha um monte de livros legais na minha casa. E esses livros ficavam circulando lá, Força do Pensamento Positivo, Pensar é Poder, tinha muita coisa, né? E aí eu pegava esses livros e eu ia ler. Eu entendia uma parte, outra parte eu não entendia, mas ficava na parte que eu entendia. E aí eu descobri que se eu pensasse uma pessoa, a pessoa pensava em mim. E aí eu comecei, né, estava interessada no menino lá, aquelas histórias de namoradinho, de coisinha bobinha, inocente de adolescente. E aí eu ficava pensando na pessoa para ver se a pessoa vinha até a mim. Olha que coisa, eu não tinha noção que esse tipo de coisa é real, mas não exatamente correto. Porque a gente tem que saber onde a gente coloca o nosso pensamento. E se a gente gosta de alguém, se a gente tem um sentimento por uma pessoa, nós somos responsáveis por essa pessoa. E a gente acaba tendo uma conexão. Como eu era danada no sentido assim, eu queria ficar bonita, queria chamar a atenção das pessoas, né? Queria encontrar um namorado, aquelas coisas, né, de adolescente. Então eu estava ali altamente investindo nessa história de sedução. Só que eu esqueci, eu não sabia, né? Na verdade eu não esqueci, eu não sabia que você é responsável pela outra pessoa. E aí eu comecei a investir nisso, não fazia nada errado, gente, não acendia velinha especial, não fazia macumba nenhuma, era só a força do pensamento, teste da força do pensamento. E aí eu acabei chamando a atenção de um menino e ele achou que eu estava muito interessada nele, eu não estava, e ele foi na minha casa, tipo, me pedir em namoro, uma coisa oficial, uma coisa tão antiga. Quando o rapaz chegou lá, eu queria morrer, porque era só um teste, né? Não era uma coisa assim, que eu ia ter nada com ele. E aí eu falei, não, não, quero ser só sua amiga. E o menino, depois daquilo, tomou um remédio, tipo, sei lá o quê, e ele passou muito mal, quase morreu e foi embora da escola. E eu falei, Deus me livre essa coisa do pensamento, que eu não quero mais, né? Porque o pensamento chega até a pessoa. E eu não tinha nenhuma noção da força desse pensamento, e eu não sabia que isso tinha que ser com amor, de forma positiva, que a gente não pode forçar as pessoas a fazerem o que a gente quer, que isso não é dharmico, isso não é correto, né? Que você acaba acessando uma responsabilidade kármica, né? E isso é complicado. Aí o Fábio escreve aqui, foi aprontar, né? Acho que ele ficou com ciúme. O menino chamava, ó Fábio, o menino chamava Julien.
Julien. O Julien era uma figura, daí não deu certo com o Julien, claro que não. Eu não queria namorar o Julien e foi só um teste que ele foi pego no meu teste. Olha que situação. Então as pessoas recebem a carga de pensamento. Essa coisa de namorar pela internet, namorar pelo Facebook ou ficar olhando a vida das pessoas não é bom, sabe? A gente tem que saber fazer isso. A gente tem que saber como é que a gente coloca a nossa energia, porque a gente não pode ficar fazendo de qualquer jeito. Existem egrégoras e egrégoras e egrégoras espirituais que nos protegem. E existem egrégoras e egrégoras que sugam a nossa energia. Por isso que em alguns lugares nós nos sentimos muito bem e em outros lugares a gente se sente muito mal. Às vezes você vai na casa de uma pessoa e você se sente mal naquele ambiente. Às vezes o ambiente é bonito, é até arrumado, mas né, dá aquela aflição em você. Porque existem seres desencarnados que estão ali também. Então não tem só gente viva, né? Tem muita gente que está por ali. Estão gostando do assunto? Estou falando de comunidade do astral. Se estão gostando, põe aí top ou põe 10, para eu saber se vocês estão gostando e que eu estou no caminho certo para começar a responder as questões que vocês deixaram. O Fábio está me passando uma pessoa aqui. Ixi, o Fábio vai ter, no final desse live, ele vai ter um acerto comigo. Falar, o que é isso? Eu não sabia dessa história desse Julien, o que é isso? Né? Essa eu não tinha contado para ele, não sei de onde eu tirei, lembrei, né? Tinha contado. Tinha contado? Então ele disse que eu contei, ainda bem, né? Fiquei limpa, Ave Maria. Aqui, ó, Doutor Figo, é isso? De Figo? Nome diferente, né? Olá, MS, meu nome é Daiane. Ah, tá bom, aliviou, Daiane, porque eu achei, puxa, que nome esquisito, deve ser um rapaz. Queria comentar sobre a dificuldade que sinto de produzir um grupo com algumas pessoas, como o Ho'oponopono pode ajudar. O que, bem? Produzir em grupo, tá. De alguma forma, Daiane, eu acho que essa dificuldade que você tem, talvez seja uma certa timidez, né? Um medo de colocar suas coisas, às vezes um medo de ser traída, às vezes um medo de ser julgada. A gente tem muito medo de ser julgado, gente. Como o ser humano sofre com o julgamento, com o medo do julgamento. Na verdade, não é o julgamento. A gente sofre com medo do julgamento. É assim, às vezes você está naquele dia, você põe uma roupa e você acha que você está muito mal vestido. Você não está mal vestido, mas você está se vendo mal vestido. E aí a sensação que você tem é que todo mundo está olhando para você e está achando que você está com uma roupa feia. Então esse é um julgamento que a gente faz imaginando que as pessoas estão pensando coisas ou nos avaliando de uma forma negativa e pesada. Então no teu caso, Daiane, faça Ho'oponopono para fortalecer a sua luz e fortalecer a sua habilidade de expressão. Faça para você mesma. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Fortaleça a energia que você tem de ser você mesma. Às vezes, pessoas que são criadas num ambiente muito rígido, às vezes que tem o pai muito rígido, que tem a mãe muito rígida, ou que passa por um ambiente muito crítico, né? Essas pessoas têm extrema dificuldade de exposição e extrema dificuldade de compartilhar. Então, quando você começa a fazer o Ho'oponopono, você vai aliviando essas questões de autoestima. Eu vou falar muito disso no workshop, que é o primeiro passo. É você com você. É você olhar para você, tá? Então, no workshop eu vou abordar essa questão de autoestima e eu vou abordar essa importância da gente fortalecer a nossa visão de nós mesmos. Eu separei também, Fábio, você lembra? Uma menina que me mandou uma mensagem no Instagram, não sei se a gente está com ela por aí, mas você falou que você ia me passar. Então, eu estou respondendo, olha que multiuso que eu estou, Facebook, Instagram
e canal do YouTube, porque tem bastante gente que acaba deixando comentário em vários lugares. Daí não é justo eu pegar só do Facebook, né? Então a gente tenta fazer uma pincelada e pegar comentários de vários lugares e de várias pessoas. É a Denise Bergamini, ela é do Instagram. Então ela me contou uma história que ela tinha amigas e que acabou se separando por sentir com essas amigas energias pesadas. Ela foi fazer um curso com essas pessoas, não sei se era um curso de mediunidade ou se era um curso normal, não entendi. Mas aí eu sei que ela foi fazer esse curso e aí de repente acabou a sintonia. E isto acontece. Eu gostei da questão dela, porque nessa caminhada espiritual, nessa caminhada que a gente faz aqui de autoconhecimento, às vezes o que vai acontecendo é que a gente vai naturalmente se distanciando de pessoas. Porque de alguma forma você vai lapidando a sua energia. E aí aquelas pessoas que estão mais densas ou com pensamentos diferentes dos seus, elas não curtem mais ficar com você. E você também não curte mais ficar com elas. Mas aí muita gente tem aquela sensação de vazio e tem medo desse vazio e acaba aceitando a convivência e aceitando amizades com pessoas que não têm nada a ver. E isso também é muito complicado. Então, quando você sente que o seu ciclo se fecha, você tem que criar um outro e você tem que se permitir correr riscos, tem que se expor mais, tem que encontrar outras pessoas para conversar, para falar e para criar algum laço de amor e de relacionamento. Então isso também é a sua evolução. A gente evolui na nossa comunidade. Pode observar você nasceu na casa do teu pai, da tua mãe, depois você tinha o lado da família do pai, que às vezes você convivia bastante ou não, tinha o lado da família da mãe, que você tinha muita intimidade, de repente quando você ficou mais velho, você se dava com aquelas pessoas, daí você casou, não dava mais, não combina mais, daí você tem uma outra comunidade, que é a comunidade da família do marido, então a gente vai caminhando pela vida, tendo oportunidades de resgates kármicos. Então, para você se dar bem na sua comunidade, seja uma comunidade de trabalho, seja uma comunidade de família, tudo, em cada comunidade que a gente está, tem a ver com relacionamentos. E relacionamentos melhoram quando você tem mais autoestima e mais autoconhecimento. E quando você se desenvolve no amor, que é a proposta do Ho'oponopono. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Pessoal, tá gostando, Fábio? Estamos indo bem aí? Eu gosto de saber se vocês estão gostando, se estão entendendo, se estão curtindo. Então, quem está aqui pela primeira vez, quem chegou nesse live aí pela primeira vez e nem me conhece, não conhece direito as pessoas, coloque de onde você é, coloque a cidade de onde você veio para a gente ter noção. Onde está chegando o nosso trabalho, os amigos que estão chegando. E se você está curtindo, compartilha. Nós ainda vamos ter um bom tempinho de live falando de relacionamento aqui. Agora eu vou responder a Elizabeth Salles, tá? Bom dia, MS, tudo bem? Gostaria de agradecer por todos esses ensinamentos e por tanta luz em nossas vidas. Eu e a minha mãe, Maria Aparecida Salles Lopes, acompanhamos todos os lives. Então, um beijo para Elizabeth Salles e para Dona Maria Aparecida Salles Lopes. Será que elas estão aí? Vamos ver se elas aparecem. Eu gostaria de saber como trabalhar o Ho'oponopono em grupos. Eu trabalho na NASF, em Saúde de Família, não sei o que é NASF. E fazemos grupos terapêuticos com a comunidade para trabalhar o Ho'oponopono em grupos. Qual seria a melhor forma? Através da meditação? Sei o quanto essa prática é luz para nossas vidas e gostaria de difundi-la. Abraços a você e a sua equipe. Vamos ver se a Elizabeth Salles aparece? Elizabeth Salles e a Dona Maria Aparecida Salles Lopes. Tomara que ela está assistindo, porque eu fiquei tão feliz com essa mensagem da
da Elizabeth, porque o meu objetivo, né, gente, é que mais gente faça essa prática. E o que eu vou sugerir para Elizabeth, que eu já até sugeri, que ela fizesse esse mini curso, né, que ela fizesse o workshop, que ela se inscrevesse no workshop, ela, a mãe dela, fizessem as aulas, para que elas tivessem mais conteúdo, para que elas acessassem também os e-books e começassem a estudar. Porque toda a prática com Ho'oponopono para harmonização de grupos, você que é terapeuta, deve ter um monte de terapeuta aí, né? Tem bastante terapeuta aí? Vamos ver se o pessoal fala, sou terapeuta, terapeuta o quê, né? Coloquem se vocês são terapeutas. NASF, Núcleo de Atenção à Saúde da Família. Olha que legal, olha que bárbaro. Então, a minha sugestão primeiro, elas estão aí então, Fábio? Não, o pessoal só explicou o que que era, né? Ah, oi? A Lu explicou. Ah, a Lu explicou. Então, eu adoraria que ela estivesse aí para a gente poder fazer um carinho na pessoa, né? Com tanta boa vontade e ajudar os outros, né? Eu sei que tem uma menina em Salvador que ela me mandou várias fotos, vídeos, ela me emocionou inclusive, que ela estava usando as minhas meditações e ela estava usando a música do Ho'oponopono, que foi composta pelo meu irmão, que a Lu pode pôr o link da música aí no live aqui junto, pode pôr na timeline, né? E para as pessoas ouvirem essa música enquanto elas faziam quimioterapia, que ela trabalha no hospital público e ela começou a usar a música do Ho'oponopono enquanto as pessoas recebiam quimioterapia. Porque esse é o primeiro passo, é você receber a energia, a emanação do Ho'oponopono. Isso é muito lindo. E eu fiz esse material do e-book e o material do workshop justamente para ensinar cada vez mais. E você que é terapeuta, você que trabalha com a energia, você que está assistindo os meus lives, mas atende outras pessoas, amigo, o processo começa em você. Várias pessoas falando que trabalham com o NASF. Olha que legal! Um beijo para vocês, gente, que bacana. Fico muito feliz de ver gente que ajuda a gente, porque o mundo, né, tá cheio de político, tá cheio de pessoas que, alguns que são honestos, outros que não são honestos, né? Pessoas que a gente imagina que a gente conhece, depois a gente descobre que não conhece, mas enfim, mas tem muita gente de coração bom. Tem muita gente comprometida com o bem. E eu tenho certeza que aqui nessa comunidade da luz, dessa turma que está comigo aqui, é gente que acredita no bem e que quer muito se melhorar. Então, invistam no autoconhecimento. O workshop é justamente para isso, é para ajudar você a olhar para você com muito amor, né? Então, vários terapeutas, olha que legal. Tenho certeza, porque eu trabalho com isso há tantos anos, né, gente? 20 anos trabalhando com isso e a minha vida inteira eu convivi com muitos terapeutas. Porque a gente se junta por energia, a gente se junta por afinidade. Então, você que é terapeuta que está aí me seguindo, me acompanhando, é claro que você tem afinidade com o que eu falo. Você tem afinidade com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu pratico. Então eu fico muito feliz de poder ajudar você, dar uma força para o seu trabalho, que às vezes o trabalho terapêutico também é um trabalho solo. Você está ali, você tem que ter muita conexão espiritual e eu acho que o Ho'oponopono, ele faz muito dessa conexão espiritual. Então, a Elizabeth, eu acho que ela tem que começar com as músicas, com as meditações e com muito amor no coração dela, ela praticando muito Ho'oponopono para que ela seja inspirada. Rosana Souza Araújo. Oi, MS, eu moro no Rio de Janeiro e realmente está complicado viver aqui. Amo a minha cidade, mas todos os dias temos notícias ruins, às vezes tenho medo até de ficar na rua durante o dia. Tento não dar muita importância para as notícias, mas é difícil. Sei que essa energia ruim sobre a minha cidade tão linda não tem sido boa. Faço Ho'oponopono sempre e é o que me alivia. O que podemos fazer para melhorar
para que não entrar nessa energia. Eu acho que um dos pontos que a gente pode tentar não entrar em energia é aquilo que eu sempre falo, foco no bem. Esse é um exercício constante de elevação da consciência. É foco no bem. Tem coisas ruins acontecendo? Tem. Eu sei das coisas ruins? Eu sei. Mas eu não preciso me contaminar. E quando você faz o foco no bem, você cria uma egrégora, uma bolha de luz em você. Por isso que a gente medita pela manhã. Por isso que de manhã eu sugiro para as pessoas, tenho ensinado as pessoas. Aliás, ontem eu fiz um live inteiro falando da prática do Ho'oponopono com o Japamala. Muitos de vocês devem ter assistido. Vocês assistiram? Põe aí a nota do live de ontem. Quanto que vocês acharam que o live de ontem teve? Vale nota em corações e vale nota em números, né? Espero que eu tire nota boa. Mas qual a minha sugestão? Faça Ho'oponopono de forma mântrica para você, para fortalecer a sua luz, para fortalecer a sua energia, para você caminhar entre as pessoas, entre a vida, né? Ok? Quando eu falar, se vocês estiverem aí, por aí, vocês me falam que vocês estão aqui. Agora, é a Nari Dorta. Olá, MS. Eu e minha mãe, Márcia Dorta, acompanhamos você. Pergunta, por que os relacionamentos complicados se repetem na nossa vida? Tanto os amorosos quanto os de amizade. Sempre foi assim. Como vencer esse karma? Então, muitas das situações que a gente vive, Marta, né? Marta ou Márcia? Marta Dorta, né? Nari Dorta, Márcia Dorta. Nari Dorta e Márcia Dorta. Muitas das situações que a gente carrega nesta vida, elas fazem parte das nossas vidas passadas. A minha recomendação em especial para você, sobre esse tema em especial, é que você acesse o e-book Ho'oponopono, o caminho do amor. Eu falo muito sobre nesse e-book e ele está junto da inscrição para o workshop. Quando você fizer a inscrição, você ganha os e-books, não é isso, Fábio? E aí você leia o e-book, leia com muita calma, leia bem devagar, leia para a tua alma ser preenchida com o ensinamento. Claro que é kármico. Se você me perguntar, eu tenho tanta dificuldade no amor, é difícil para mim, papapá, o que é isso? É kármico. São memórias, são histórias que você está trazendo de vidas passadas. E como eu já expliquei aqui, a gente nasce numa família que tem semelhança. Nós somos semelhantes ao outro. Então, existe uma atração no nosso nascimento. Não é só castigo, é atração. YouTube, Estela Santos. MS, estou trabalhando numa comunidade muito pobre perto de um lixão, localizada num bairro com atuação intensa do tráfico de drogas. Comunidade carente. Tenho feito Ho'oponopono por lá. Que lindo! Puxa vida, que bacana, Estela. Eu tenho uma amiga que ela se chama Rosane. A Rosane é impressionante. Ela e um grupo de amigos, ela trabalhava com o Fábio quando ele trabalhava ainda numa empresa grande de TI. E aí eles se conheceram lá e eu conheci a Rosane através deles. E essa moça, uma moça muito voluntariosa, uma moça de energia muito forte, ela montou na época, um pequeno abrigo para ajudar as crianças e hoje ela trabalha numa comunidade carente também, administrando uma ONG que atende vários abrigos e pessoal de apoio de escolas. É um trabalho lindo que ela faz. E ela estava me contando, eu fiquei tão impressionada, achei tão bonita a história dela, que ela é muito, muito do bem, muito autoastral, né? Eu acho que as pessoas que vêm para fazer um trabalho de ajuda ao próximo, elas têm que ter uma coisa assim, é uma chama de luz que elas têm dentro delas e que elas se autoalimentam o tempo todo.
São pessoas que normalmente não reclamam, elas fazem a luz vir e brotar e elas alimentam essa luz. E é isso que eu queria dizer para você. Você que está aí, alimente a sua luz, alimente a sua vibração. E aí ela me contou uma história que ela estava fazendo as sacolinhas de Natal do ano passado. Não, ela tinha que fazer um recenseamento por causa das sacolinhas de Natal. Era uma história assim. E aí ela tinha que fazer um levantamento de 1.000 famílias. Pensa, é 1.000? 2.500. Não, 1.000 famílias. 2.500 famílias, 2.500 pessoas. E aí ela tinha que fazer, e aí os funcionários dela, o pessoal que trabalhava com ela, falaram, meu Deus, mas 2.500. Fizeram. Chegou, faltava 1.000. 1.000 para completar. E aí, ai meu Deus, mais 1.000, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ela falou, não, não falta 1.000, são só 1.000 pessoas. Você vê como é o ânimo da pessoa? Como é a energia da pessoa? Não é, ai, falta 1.000. Não, são só 1.000. São só 1.000. Como que você não vai dar conta? Sabe assim? Então, é a nossa visão. Foco no bem. Foco no bem. É o positivo da coisa. É uma energia que vem de dentro. E o Ho'oponopono faz essa energia acontecer. O Ho'oponopono, quando você começa... Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Divindade, limpa em mim. Divindade, limpa em nós as brigas, o sentimento negativo, a falta de amor, a falta de dinheiro, a falta de esperança. Divindade, limpa em mim as minhas crenças limitantes. Te peço perdão, sinto muito. Te amo, obrigado. E aí você entra no mantra, entra sim, vai te fazer super bem. Pega o seu rosário, pega o seu japamala e faz para você. Faz esse pedido, divindade, no começo do japamala, segurando o comecinho. Divindade, limpa em mim a minha dor, a minha preguiça, a minha raiva, limpa as brigas que estão à minha volta, limpa o mal olhado, a inveja, aquilo que as pessoas pensam de mim. Divindade, limpa em mim tudo isso, que eu fique uma pessoa leve, uma pessoa agradável, uma pessoa boa, que eu seja fácil de conviver. E aí você começa. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Essa é a prática. Ana Silva, minha querida, e quando não aparece, não apetece falar com ninguém? Estou assim e só quero ficar sozinha em casa, sem falar com ninguém. Sinto muito, me perdoe, te amo, obrigada. Assim, você vê que os assuntos vão travando, né? Hoje tá fogo, hein? Ô comunidade, vamos lá mudar um pouquinho essa energia. Divindade, limpa em mim as dores que estão acontecendo. Posso pôr a música do Ho'oponopono aqui, Fábio? Ele não sabe se vai sair, ele não deixa eu fazer essas artes, né? O que eu vejo, gente? Se a gente está afim de ficar sozinho, a gente tem que ficar sozinho. Mas tem que tomar cuidado com os processos que podem levar a gente numa depressão, numa tristeza, né? A gente está aqui nesse mundo para se relacionar, mas cada um sabe o seu momento e a sua forma de lidar com as coisas. Heloísa Ferri mora há 10 anos em Joinville, Santa Catarina. Difícil fazer amigos aqui. Eles são alemães, bem fechados. Minha filha veio primeiro, depois meu marido e eu viemos para cuidar da minha neta quando ela nasceu. Meu filho veio com os 2 filhos porque sua esposa faleceu. Frequenta um centro espírita e as pessoas trabalham no centro. Só tem uma que me dá atenção. Nossa, esquisito. Por causa dos filhos, continuo a morar aqui. Mas é uma boa cidade com qualidade de vida. Mas, pelo visto, a Heloísa Ferri está chateada, né? E eu compreendo.
Então, amada, você foi entrar na egrégora desta cidade, a egrégora destas pessoas. Na oração do perdão, a gente tem uma parte que fala assim: se eu, em algum momento, ofendi você, se os meus antepassados machucaram, ofenderam, feriram, em algum momento, hoje sou eu quem pede perdão. Então faça o Ho'oponopono para a energia de onde você está morando, da cidade onde você está morando. Como você disse, tem qualidade de vida. Então a gente tem que vibrar, vibrar, vibrar amor. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. E dirigir para Joinville, que é a sua cidade, né? A gente tem que ter gratidão por onde a gente mora, por onde nos alimenta, por onde nos acolhe. A gente tem que ter gratidão até pelos lençóis da nossa cama. Mande um beijo para Helenice Soriano. Ela te segue há quase um ano. Helenice Soriano, um beijo para você, um beijo no coração. Quero ver você como minha aluna, né? Que você venha fazer meus cursos. Olha que tema, como a convivência é um negócio, né, gente? Hoje minha garganta pegou que pegou, né? Porque é um tema forte. Nós estamos falando de convivência. E quando você fala de convivência, sempre tem rolo, né? Onde não tem rolo? Cássia Moraes Liu. Vamos ver se a Cássia tá por aí? MS, sempre fui de me relacionar com muitas pessoas, mas minhas amizades não perduram. Continuam meus amigos, mas não há aquele vínculo para nos reunirmos. Às vezes vejo grupos que se reúnem, estudam juntos, são amigos de família. Eu admiro isso. Procuro alguns amigos, até visito, mas não tenho hábito para visitar na minha casa. Isso é um bloqueio. Mas me lembro de fazê-lo na minha adolescência. Lembro que muitos amigos vinham em casa, tocavam violão. Com o passar do tempo, fui me tornando mais introspectiva. Amo assistir filmes e séries, perdi o gosto pela literatura, eu lia demais mesmo. Às vezes acho que nunca encontrei a minha tribo. Caso queira comentar e citar meu nome, fique à vontade. Que bonitinha. É a Cássia Moraes Liu. Cássia, eu acho que algumas coisas acontecem na nossa vida também em função da maturidade. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais seletivo. Quando a gente é adolescente, por isso que tem que casar cedo. Se você resolver casar tarde, você vai escolher muito, daí nunca vai dar certo, não vai dar certo, né? Porque você fica exigente, porque você tem noção da vida. Quando você é jovem, você é sem noção. Então você é amigo de qualquer pessoa, porque você não escolhe direito, você não sabe, né? Não sabe que a pessoa é assim ou é assado. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando seletivo, é normal, né? É normal. E aí o problema é que depois você fica velho demais, você fica carente e aceita cada um para ser namorado, que só por Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado, cuidado com tudo isso. Mas muito Ho'oponopono para harmonizar o sentimento de solidão e compreender que também às vezes é bom ficar sozinho, não é o tempo inteiro na festa, né, gente? Estamos com mais de 12 mil inscritos no workshop, que legal, Fábio, parabéns! Uau! Espero que vocês aproveitem as aulas, espero que vocês curtam muito as aulas e que ajude cada pessoa que assistir a ter uma vida um pouco mais feliz. Essa é a minha contribuição para a cura da Terra, né? Se a gente pensar como é que são as coisas, eu gosto de fazer gente feliz. Eu gosto de alimentar as pessoas, né? Eu gosto de oferecer alimento. Quando eu recebi as minhas alunas aqui em São Paulo, eu fiz um almoço para elas, eu mesma cozinhando, olha que legal. Claro que eu tive gente que me ajudou, mas eu adoro fazer isso. E gosto de alimentar as almas também, né? E você já se inscreveu? Já se inscreveu aí no nosso workshop? Se inscreva, tá muito bonito, as aulas foram super bem preparadas e eu tenho certeza que vai preencher o seu coração. E se você está vindo aí de primeira vez, marque, estou aqui de primeira vez, sou de tal cidade e se inscreva no workshop. E vocês que estão inscritos, eu não sei se vocês sabem,
mas eu faço uma newsletter semanal e sempre contando as histórias, trazendo as novidades, é bem bacana. Agora eu vou falar da Marli Canduta. Marli Canduta, será que ela está aí? Ela mora no mesmo bairro que nasceu, numa casa que foi construída pelo avô. Morei aqui quando tinha 5 anos. Sentamos todas as noites na calçada, brincávamos com os filhos dos vizinhos. Após um período que minha tia morou aqui, a casa foi alugada por muitos anos e eu acabei voltando a morar aqui. E estou aqui há 37 anos. Passei por muitas mudanças em todos esses anos. No momento estou há mais de 4 anos sem andar, depois de um tombo em que estourei o joelho. Poxa, amiga, sinto muito. E daí em diante tudo foi crescendo de problemas. Fiquei 4 anos na cama e estou numa cadeira de rodas. Quero voltar a andar, mas ainda não consigo. Sei que essa minha enfermidade tem um começo espiritual. Eu atraí para mim. Só não tenho forças para sair. Tenho muitos sonhos andando, que eu me levanto e saio andando. Penso no mesmo momento, eu estou andando. Por isso é que eu acho que eu vou conseguir. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Marli, nada é o acaso. Faça Ho'oponopono para sua cura. Acredite na sua cura. Alimente a sua cura. A nossa mente tem poder. A nossa mente tem o poder para o lado negativo e ela tem o poder para o lado positivo. Então alimente o lado positivo disso, faça muito Ho'oponopono. E se você acredita e quer mesmo andar e você sabe da sua questão das suas pernas, ponha as mãos nas pernas e faça para as pernas. Divindade, cura em mim. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Essa conexão, repetindo o Ho'oponopono muitas vezes e mergulhando na energia de cura do Ho'oponopono, pode até curar as suas pernas. E como nós estávamos falando, né, da convivência, de estar num lugar, nada é ao acaso, né? Você não foi parar nessa casa ao acaso. Então faça também Ho'oponopono pensando nos seus ancestrais, nos seus avós, com muita gratidão. Agora nós vamos fechando, eu vou olhar a timeline, vou comentar mais umas pessoas. Vamos ver aqui. Boa noite, a Paula Canis. Boa noite, você... Camais? Você está me ajudando a ficar mais positiva. Mesmo assim, está muito difícil, estou tão cansada, eu vivo a traição de funcionários. E saiu da tela, Fábio? Você pôs uma foto, agora não sei voltar aqui. Então, essa questão de traição dos funcionários, eu entendo que é complicado, amiga. Entendo porque eu sei que relacionamento com as pessoas não é uma coisa fácil. Às vezes a gente se relaciona achando que nós vamos encontrar um caminho, que a gente falando a verdade, o outro também vai falar a verdade. E eu sei que é muito sofrido isso. E quando a gente passa por uma traição nos nossos relacionamentos, é como se tudo à nossa volta meio que caísse, né? A gente enfrenta mesmo uma grande decepção. E a vida pode mudar, eu tenho certeza que você pode ser mais feliz, eu tenho certeza que o Ho'oponopono pode ajudar você nesse caminho de cura, nesse caminho de felicidade. Olha, Fábio, pega aqui. Então, vamos aproveitar esse tempo aqui que nós estamos tendo juntos para fazer uma prática, uma pequena prática conduzida. Esfregue as mãos, traga a energia para você. Respire pelo bem entre as pessoas, pelo bem entre as famílias, pelo amor entre os irmãos, pelo amor entre pais e filhos, pelo amor entre marido e mulher, namorado, namorada. Divindade,
ativa em nós o poder da cura dos relacionamentos. Divindade, ativa em mim a condição de ser uma pessoa mais doce, mais amorosa, mais amável, que eu possa amar mais, que a energia do amor possa sair de mim. E aí você sente as suas mãos vibrando, você sente a energia saindo de você e tocando as outras pessoas. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Vai repetindo, te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Inspira, muito bem. Amanhã o live é especial ao 12:30, tá? Qual o momento certo para começar a praticar o Ho'oponopono? Qual será a hora para começar a sua prática? Qual é o melhor momento para você amar? Será que tem isso? Será que tem o melhor momento para a gente amar? Então, amanhã vai ser o tema ao 12:30. Eu vou estar aqui na hora do almoço, vou almoçar com você. Problemas na inscrição? Se algumas pessoas tiverem algum problema, não conseguiu acessar, fica rodando, acessou o link, não conseguiu, não recebeu resposta, mande um e-mail para suporte@umcanaldeluz.com.br, porque se você escrever o seu problema aí na timeline, pode ser que eu não consiga ler. suporte@umcanaldeluz.com.br, tá? Você pode mandar, que o pessoal que trabalha aqui comigo vai ter o maior prazer em ajudar, porque a gente está aqui para isso. Queridos, então, amanhã 12:30, tá combinado, nós vamos almoçar juntos, eu e você. Meus gatos estão aqui, Fredinho tá rolando aqui, ó, fofo, olha que coisa mais fofa, gente. Ele é um meninão, eu brinco que ele é meu bebê de 3 aninhos de idade, na verdade ele é mais velho que isso, mas ele tem uma cabecinha de 3 aninhos, então ele não é bebê, mas ele é um grandão com carinha de bebê. Olha a coisa mais linda do mundo, meu filhinho. Gente, ele é uma gostosura. A minha comunidade aqui em casa é um marido, uma filha adolescente de 15 anos, 3 gatos, Neia, minha secretária, minha filha Elô de 31, que não mora comigo, mas eu vejo todos os dias. E assim que a gente pratica o amor, gente. A gente pratica o amor na nossa comunidade. A gente pratica o amor com os nossos filhos, com nossos pais, com os nossos amigos. E hoje em dia a gente pratica o amor pela internet, no Facebook, aqui nesses lives, com as pessoas que estão com a gente. Então um beijo para você e namastê.